Alguém lê, por favor? Só um tem como minutinho. só pegar o microfone? Pega o microfone para ela aqui, porque está gravando, né? É. Então, a leitura do capítulo 2 do Tiago, né? Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. O capítulo 2 aqui, né, irmãos, você vê que Tiago começa meio que entrar em detalhes, talvez acerca daquilo que ele falou no texto anterior, né, dizendo do guardar-se da corrupção do mundo. Muitas coisas são citadas, né? Fala-se aqui, por exemplo, sobre fazer acepção de pessoas, fala-se depois sobre tropeçar na palavra, fala sobre as paixões e fala sobre a gente confiar nas riquezas, aqueles que são ricos acharem que são alguma coisa por causa daquilo que receberam. Então é bem ampla essa ideia, né, do guardar-se da corrupção do mundo. Especificamente aqui no começo, nos primeiros versos, a gente vê que é uma realidade que não é muito distante daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né, de tratarmos com diferença aquela pessoa que não se enquadra no nosso padrão social, no nosso padrão
que estamos acostumados a conviver. E isso pode parecer sutil, irmãos, mas é sempre desse jeito. Quando aparece alguém muito bem vestido e bem cheiroso, essa pessoa vai ser recebida de uma forma diferente no nosso meio. É até algo subjetivo da nossa percepção, né? E Tiago vem chamando a atenção aqui, dizendo que se nós não compreendemos como Deus, olhando para nós e não vendo em nós coisa alguma que o agradasse, Ele nos trata como filhos e nos trata como todos iguais, né? Então por que nós deveríamos fazer separação entre as pessoas? E especificamente que no verso 6 fala que o nosso tratamento especial para pessoas que culturalmente aprendemos ser importantes, de certo modo desonra o pobre. A igreja precisa ser ampla o suficiente na sua percepção de realidade social, entendendo que todos nós diante de Deus somos pobres, todos nós diante de Deus temos carências, todos nós precisamos desesperadamente do favor de Deus para podermos alcançar a salvação, né? Se nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos errando. E alguns podem tentar diminuir a importância desse pecado, dizendo assim: o restante das coisas, dos mandamentos eu faço. Eu posso de repente não gostar de andar com gente que não seja muito do meu padrão, né? Mas o restante das coisas eu faço. Então tá bom. E Tiago enfatiza que se nós buscarmos essa justificação pela lei, nós podemos estar dando um tiro no pé. Porque quem busca viver pela lei, se guardar todos os pontos, mas tropeçar num só, está ferrado, é culpado, ele errou, e não há justificativa que faça isso passar batido. Agora, se vivemos pela lei da liberdade, então nós precisamos, na lei da liberdade, assumir a responsabilidade por tudo aquilo que o Evangelho de Jesus traz para nós. E Jesus conviveu com gente rica e com gente pobre, mas a coisa que Jesus menos estava preocupado no relacionamento com as pessoas é com o que elas tinham. Ele era capaz de enxergar em cada pessoa que passou pela sua caminhada qual era a miséria dela. E ele entendeu que ele que tinha um dever de repartir algo para abençoar essa pessoa. Nós não podemos ser diferentes. Nós precisamos buscar uma maneira de caminhar coerente e extremamente misericordiosa para com todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Não julgue alguém melhor ou pior pelo que tem ou pelo que faz, porque se Deus fizer o mesmo com cada um de nós, se Deus nos julgar com a mesma falta de misericórdia que nós julgamos as outras pessoas, que tratamos as outras pessoas, vai complicar bastante. Bem, assim, e não é desprezo à lei, mas só com uma ilustração. Quer ver como é que funciona a lei? Nasceu, certidão de nascimento, depois tira a identidade, depois tira a CPF. Casou, certidão de casamento. Às vezes não divorcia, então morre sem divorciar, tudo bem. Senão tem o quê? Certidão de divórcio também, depois casamento. Por fim, o quê? Certidão de óbito. O que não vai ter? Certidão de ressurreição, porque chegou no óbito, morreu, acabou, enterrou, não existe mais. Agora, o que Jesus vem, o que? Transcende isso. Sabe? Vai além disso. Então é do jeitinho que o Ari falou aqui. Então a pessoa que se agarra nisso, está se agarrando, na verdade, à terra. Ao invés de se agarrar o quê? Aos céus. Então, eu creio assim que tu quer falar com muita propriedade e até vale a pena depois daqui você catar, ler isso de novo, meditar, examinar, porque esse é o segredo. Não tem outro segredo. O segredo é essas coisas assim, de repente, o que? Virar a vida, né? E nós? A partir do verso 14 aqui, é exatamente no início aqui a gente falou, né, onde que muitos confundem e pensam que Tiago está contrapondo Paulo, onde que ele fala que pode a fé te salvar sem as obras, né, onde que ele vai colocando aqui essa questão. É interessante que João também, e aí ele diz a respeito da mesma coisa, quando ele fala assim: aquele que vendo o seu irmão passar necessidade, não o ajudando, pode estar nele o amor de Deus? E é interessante que Paulo, né, quando ele vai escrevendo lá as cartas, ele está combatendo a lei.
Aquilo que os fariseus, os judeus da época, eles achavam que poderia ser salvos pela lei, pela prática da lei. E aí Paulo vai contradizendo eles, dizendo não, se não encontrar em vocês a verdade dessa palavra que muitas vezes vocês entendem, isso para vocês tem pouco proveito. E Tiago também aqui está falando a mesma coisa. Ele está falando assim, é impossível alguém que tem o conhecimento, que alcançou essa revelação e não pratica ela. Como essa fé poderá te salvar? Essa fé não existe, porque ela não é uma realidade, ou seja, ela não é materializada na sua vida. Aí ele diz, me mostra a sua fé, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Ou seja, a nossa salvação, ela não é pautada naquilo que a gente faz, mas naquilo que agora eu sou em Cristo. E se eu sou em Cristo, é natural que tudo que eu faça é de acordo com aquilo que eu alcancei, na verdade, naquilo que eu fui alcançado. E agora as pessoas vão ver o Cristo em mim. Então, a minha fé, ela não é pautada nas obras, mas as minhas obras diz muito a respeito da minha fé. Então, nós como cristãos, se a gente não tem uma prática da nossa fé de uma maneira real, como essa fé nossa, ela pode ser evidente? Não existe. Então eu vejo assim que Tiago aqui nesses pontos, e ele vai explicando, porque é interessante a hora que ele fala, me mostra a sua fé, que pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Será que as pessoas poderiam reconhecer a nossa fé através das nossas obras? Porque muitas vezes a gente tem uma fé, ou seja, a gente tem uma informação da fé, mas quando as pessoas convivem e vivem conosco, o que a gente faz depõe muito mais contra aquilo que a gente diz que crê, através das nossas ações, da maneira com que a gente vive, do que com aquilo que as Escrituras dizem. Então, assim, ele é muito enfático, e eu creio que o caminho é por aqui. Não tem como a gente dizer de uma fé, a gente falar de uma fé, a gente proclamar uma fé, se ela não é encontrada na nossa prática de vida. Só fazer um comentário aqui. No verso 15 fala assim, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, Aí depois diz, como que você vai dizer, vão em paz, tal, se você não ajudá-los? Então, irmãos, olha só, não é só um foco na obra em si, mas é uma obra que está comprometida com aquilo que é o interesse da família. Por que está falando aqui do caso de quem está passando necessidade ser exatamente um irmão ou uma irmã? Porque essa obra, ela está completamente comprometida com o fundamento da nossa fé. E a nossa fé é de que nós somos chamados para fazer parte de uma família, a família de Deus. Então não é só sair fazendo obra. Como o César falou, a sua obra fala sobre a sua fé. E tem muita gente buscando justificação por obra. Ou seja, fala de uma fé totalmente manca. Mas aquele que busca, entende que deve cuidar, e como a própria palavra diz, começando pelos os domésticos da fé, começando pelos irmãos, esse daí fala da fé que é fundamentada pela Escritura. E é interessante que Jesus, a Bíblia fala em João que ele veio para os seus, para aqueles que não eram estranhos, mas eles não receberam, ou seja, eles não reconheceram Jesus como da família, embora Jesus em todo o tempo reconhecia eles, e o interessante é que muitas vezes essa questão da família aí que o Ari falou é bem legal, porque às vezes a gente olha para o irmão que chega na comunidade, ou o irmão que está ali como estranho, e não como alguém que pertence à família. E às vezes a gente tem uma tendência natural de olhar mais o parente como irmão, do que entender a família de Deus no nosso contexto em todo tempo. Então nós como igreja é uma família, e não só um parentesco, não é pelo sangue. Eu creio assim, nisso aí, Por que você foi feito? Como é que você foi feito? Como é que foi feito o Marcelão? O Marcelão foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o Marcelo foi feito para que Deus seja visto, porque Deus é espírito, Deus não é visto. Agora o Marcelo é a imagem de Deus, então o Marcelo é visto. E semelhante, porque o Marcelo vai fazer o quê? O que Deus faz. Então, na verdade, quando nós não fazemos essas obras, nós não estamos sendo o quê? Semelhante a Deus. Nós não estamos imitando a Deus. Nós não somos filhos amados que imitam o Pai. Agora, como que uma pessoa pode fazer
sem ter nascido de novo? Também não tem jeito, porque a pessoa está em pecado e tudo que ela vai fazer vai ser o quê? Uma coisa meio assustadora, porque não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O máximo é copiar, né? Então, na realidade, né, o que nós podemos fazer? Pois é, você pode ver, e copiar, você pode fazer até coisa linda, mas sem nenhuma virtude, quer ver? Se você pegar quais são as 7 maravilhas do mundo antigo, aí o pessoal sabe, lá o Colosso de Rhodes, o Jardim Suspenso da Babilônia, as pirâmides, tá. Qual que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo que foi feita em Israel? Nenhuma. Ou seja, existem coisas lindas que são feitas, mas aquilo não tem o que? Virtude. Aquilo é fruto de escravidão, aquilo é fruto de um punhado de outras situações. Ou seja, não é fazer, mas é virtude naquilo que se faz. Porque até na outra parte diz que se eu der o meu corpo para ser queimado, se não for movido por virtude, então não vai. Agora, eu tenho um amor. Como é que é o amor? Um amor platônico. Bom, platônico então não é de Jesus, porque Platão é outro cidadão. Então não é. Então essa coisa que não encarna, isso não funciona, que não tem um relacionamento. Então, na realidade, quando fala dessas coisas, está falando assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nasceu é uma criança, mas o céu não é uma creche. Nós devemos crescer o quê? Em tudo. Para sermos semelhante o quê? Jesus Cristo. E o que Jesus fazia? Fazia o bem. Então, na verdade, o que é isso? É a escola de Deus. É a gente crescendo para sermos maduros o quê? Para vivermos na casa do nosso Pai. E aí, como Ari fala aqui, os irmãos. Agora, você quer ver? Lá na porta da igreja, chegou um sujeito lá, né, mal vestido, cheirando a álcool e tal, né? Falou: vem cá para vocês me ajudarem, é o seguinte, vocês têm que me ajudar, porque está escrito na Bíblia que se vocês me despedirem vazio, vocês é isso, é aquilo, aquilo outro, né? Eu falei: meu amigo, aqui na minha Bíblia está escrito que quem não trabalha não come. Né? Aí pronto, aí virou um duelo lá na porta, o quê? Da igreja, né? Já veio com o espírito errado, aí o outro vai. Então, essa situação toda, a gente tem de procurar o quê? Manusear de alguma maneira para que haja o quê? Edificação, para que haja acerto, não é? Mas também nós não podemos deixar o quê? Igual aquele outro: Jesus, fala para o meu irmão aqui que tem muito, repartir comigo a herança. Ô homem, quem me colocou como partidor de herança? Eu aqui sou partidor de herança? Só que ele fala, ó, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aí conta a história lá do cara que colheu, amontoou e morreu, e não levou nada, deixou tudo. E aí Jesus fala, ele traz o ensinamento, mas ele não faz essa coisa nem por força, nem por violência. Então eu creio, irmãos, vale a pena. Isso aqui é para despertar realmente essa discussão do estudo.